Irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Nós ficamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Queremos agradecer pelo convite que nos foi feito. Queremos trazer um abraço da congregação presbiteriana ali no loteamento Boa Vista. Também trazer um abraço do Conselho da Igreja Presbiteriana em Tambaí e dizer para os irmãos que é sempre uma grande satisfação para nós estarmos aqui, queridos, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero também registrar os meus parabéns a todas as mamães, que Deus continue abençoando, que o Senhor continue verdadeiramente dando essa força, essa garra incansável que aquela mãe que assume de fato o papel, que toma a autoridade que Deus tem lhe concedido e coloca em prática essa autoridade, essa vida, esse amor que é incomparável, inconfundível, que é indescritível. Nós queremos assim registrar aqui os nossos parabéns a todas as mamães, deixando assim os filhos, antes de tudo, possam estar atentos com esse cuidado especial que as mamães merecem, não apenas no dia de hoje, mas todos os dias de suas vidas. Queridos irmãos, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Alguém aqui já ouviu falar em Marcelo Nascimento da Rocha? Certamente a maioria, ou por que não dizer todos, vão dizer que não. Mas se eu perguntar se alguém aqui já ouviu falar de um rapaz que se fez passar pelo filho do dono da Gol, talvez aí já comece a surtir, algumas pessoas já comecem a dizer, eu já ouvi falar nesse camarada, que se fez passar pelo filho do dono da Gol, né? Pois bem, esse rapaz chama-se Marcelo Nascimento da Rocha. E quem é esse camarada? Esse camarada, ele é considerado um dos maiores estelionatários do Brasil, ou ele foi considerado, né? Marcelo Nascimento da Rocha, ele é um caso curioso de mentiroso, com um talento impressionante para inventar histórias. O estelionatário paranaense começou dando pequenos golpes até enganar o apresentador Amaury Júnior no Carnaval de Recife em 2001, onde na ocasião em que ele fingiu ser o filho do dono da Gol. O episódio fez com que a escritora chamada Mariana Caltabiano o procurasse em 2003, período em que Marcelo, então com 29 anos de idade, estava preso no centro de triagem de Curitiba. Foi lá que a escritora gravou as 12 horas de entrevista que resultaram no livro chamado VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso. Um sucesso com mais de 50 mil cópias vendidas. E no segundo encontro, a escritora perguntou como Marcelo conseguia enganar as pessoas. Abre aspas, ele disse, da mesma maneira que eu fiz com você. Eu não te convenci hoje? Indagou Marcelo ao afirmar que Reginaldo Farias havia o procurado e feito uma proposta melhor para o livro sobre a sua biografia, e fez com que a escritora o incluísse como sócio na venda do livro. Marcelo, ele já foi preso por falsidade ideológica, fraude,
apropriação, associação com tráfico e uso indevido de insígnias, fardamento militar. E ele é conhecido como o maior golpista do Brasil. E ele é protagonista de um livro, do qual nós já falamos, que conta todas as suas histórias VIP, histórias reais de um mentiroso, que ganhou também um filme protagonizado pelo ator Wagner Moura. Esse camarada, ele talvez tenha o perfil que nenhum de nós aqui desejamos ter para nós. Talvez que nenhum ser humano realmente pense em ter um perfil dessa natureza, de mentiroso, de estelionatário, de enganador, de usurpador. Enfim, a gente percebe que essas coisas, elas acontecem na vida de algumas pessoas, mas talvez esse não seja o desejo da pessoa, dele ser mal, ou dele aplicar golpes e viver fazendo coisas erradas. Não, provavelmente essas coisas, elas não são as mais atrativas para nós. Mas aconteceu na vida de Marcelo. Atualmente, em liberdade, ele vive de palestras e treinamentos sobre técnicas de vendas e como usar o poder da persuasão. Talvez, queridos irmãos, ele jamais se imaginasse também sendo um palestrante. Como Marcelo muda de vida completamente após tantos erros, após enganar tantas pessoas. Aqui é algo resumido. Se vocês forem ler a biografia de Marcelo, vocês vão perceber que ele deu inúmeros golpes, se passou por pessoas importantes, ele se hospedou nos hotéis mais luxuosos, ele desfrutou de lugares VIPs na sociedade. E a gente percebe que esse camarada, ele passa por todas essas coisas, mas depois ele muda a sua história, ele muda a sua vida, ele muda as suas perspectivas, ele muda o seu comportamento. E ele passa a ser um trabalhador, coisa que jamais ele tinha sido na sua vida. E assim, amados irmãos, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa história, por diversas vezes existem uma contrariedade das perspectivas que são criadas a nosso respeito ou a respeito de determinadas pessoas que nós conhecemos, que contrariam completamente tudo aquilo que estava proposto ou que estava inclinado a que viesse a acontecer. É assim que eu gostaria de falar essa noite sobre as escolhas de Deus contrariando os pensamentos humanos. E para isso, eu gostaria de me dirigir ao livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 16. E nós vamos fazer a leitura desse capítulo até o versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13, mesmo assentados, leiamos. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor:
toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E queremos, ó Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, colocar diante do Senhor esta porção da palavra que foi lida, e rogar, meu Deus, mais uma vez, te pedir, ó Senhor, que não seja o homem, mas o teu Espírito Santo nos conduzindo, sobretudo para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abre a nossa mente, Senhor, cativa o nosso coração para a tua palavra. Senhor, fala através da tua santa palavra, nos orienta em tudo, Senhor, e que o teu nome seja glorificado e exaltado, e que as nossas vidas venham ser edificadas na tua presença, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, ó Senhor Deus, abre o nosso entendimento, dai-nos o discernimento para que possamos dissertar a tua santa palavra, e assim, Senhor, o teu nome venha a ser glorificado, o teu nome seja exaltado, as nossas vidas edificadas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, um homem por nome de Guilherme Carey, ele é considerado o pai do movimento moderno de missões. O que acontece é que Guilherme Carey, ele era simplesmente um sapateiro. Ele não era nenhuma figura importante, ele não era ninguém de destaque naquela sociedade. Ele foi um simples sapateiro na cidade de Londres. Contudo, ele tinha um propósito de vida
e o levou a ser uma das maiores figuras da história do cristianismo. E ele tinha um lema. O seu lema era: espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. Sabe, irmãos, certamente Deus, Ele quer efetuar grandes coisas através de nossas vidas. O Senhor, Ele certamente quer fazer grandes coisas através de nós. Nós estamos olhando para parte do conteúdo que está no livro de 1 Samuel. Um livro que, na verdade, era um único livro. O 1 e 2 Samuel, eles não se dividiam, compunham-se um único livro, mas depois houve essa divisão, e nós temos esse primeiro volume, digamos assim, de 1 Samuel, e temos também o segundo volume de 2 Samuel. Olhando um pouco para os relatos do livro de 1 Samuel, nós vamos encontrar o povo de Deus mudando a sua maneira de pensar com relação ao governo que eles se submetiam. Israel era governado de forma teocrática. Deus governava através dos juízes. Por um período de aproximadamente 350 anos, Israel foi governada por juízes. Vários juízes julgaram Israel. Mas chegou um determinado tempo em que a nação de Israel começou a pedir para si um rei. Eles vão até Samuel, sacerdote do Senhor, lá no capítulo 8, e dizem: olha, nós queremos um rei. Isso parecia ser muito incoerente, esse desejo de ter um rei. E por que parecia ser incoerente? Porque Deus, Ele era o soberano rei de Israel. Deus dava todas as determinações para Israel. Deus era soberano sobre Israel. Deus governava através dos juízes em Israel. Deus não apenas governava, mas Deus mostrava a sua soberania sobre as demais nações. Dessa forma, Israel, ele tinha aquilo que era de melhor, de mais forte, de mais poderoso. Ele tinha o rei dos reis. No entanto, de uma forma meio que incoerente, Israel, nação, pede um novo rei, pede um rei. Ele quer sair do sistema teocrático para um sistema monárquico. Ele quer que, assim como as demais nações tinham os seus reis, Israel também quer ter o seu rei. E Deus permite, sim, Deus permite. E aí é eleito um rei. Porque para Israel, pedir um rei foi algo muito fácil, mas isso ressoava como se Israel estivesse trocando a proteção de Deus, do verdadeiro rei de Israel, por um rei qualquer. E Deus permite que Saul venha a ser rei de Israel, mas aí, queridos irmãos, a gente vai perceber que Saul, ele comete muitos erros. Dentro do seu período de reinado, ele, na verdade, ele vai desprezar a oportunidade que Deus lhe deu de reinar sobre aquela nação. Ele é ungido rei, aquela unção do óleo especial, daquela mistura de óleo, de especiarias sobre a sua cabeça, demonstrava que Saul, ele poderia reinar, mas ele não reinaria sozinho, ele não reinaria com as suas ideias, ele não reinaria com as suas forças, ele não reinaria pelo seu próprio entendimento. Ele precisaria reinar sendo orientado por Deus. Então, no começo, Saul, ele de fato começa a glorificar a Deus, a reinar a Israel
sobre a ótica daquilo que ele era orientado por meio de Samuel, que era sacerdote do Senhor, e trazia a mensagem do Senhor e dizia o que ele deveria fazer. E Saul começa a ir à frente de batalha, começa a ganhar as batalhas, começa a ganhar as guerras, mas depois Saul, ele perde esse contato com Deus, ele perde essa forma de olhar para o seu reinado na dependência de Deus, e ele passa a fazer as suas vontades. Ele deixa de obedecer a Deus e passa a agir pela sua própria vontade. Assim, Deus, ele vai tirar de Saul o seu reinado. Através daquilo que Saul vem fazendo de ruim, o povo percebe os malefícios de Saul. Mas mesmo assim, o povo está determinado a ter um rei humano sobre Israel. E é pedindo um rei humano, querendo um rei humano, olhando para as qualidades de um rei humano, que Israel continua fomentando dentro de si esse desejo. E Deus cumpre os seus desígnios. Mas talvez aí é onde vem toda a surpresa de Deus, porque os desígnios de Deus são cumpridos e Deus levanta um rei conforme a sua vontade, e isso contraria os pensamentos humanos. Mas quais são as implicações que nós percebemos da parte de Deus que contrariam os pensamentos humanos? Em primeiro lugar, irmãos, Deus escolhe os improváveis. Davi, nesse texto que nós lemos, Davi estava completamente esquecido. Observe que Davi estava fora da reunião familiar. Havia uma reunião em família. Talvez a reunião mais importante da casa de Jessé. Melhor, a reunião mais importante da nação de Israel estava acontecendo naquele momento. A família de Jessé estava reunida. O sacerdote Samuel estava na sua casa. A mesa estava posta. Haveria um grande banquete para ser desfrutado. Jessé reúne parte da sua família. Ele não reúne a família completa. Davi está fora dessa reunião. A reunião mais importante da sua casa, a reunião mais importante da sua família, a reunião mais importante do seu país, da sua nação, ele está fora. Ele não sabe sequer o que está acontecendo. Observe o versículo de número 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Havia passado 7 filhos. Nenhum daqueles Deus havia escolhido. E agora Samuel olha para Jessé e diz: eu não estou compreendendo porque Deus não escolheu nenhum destes. E eu pedi para que você reunisse toda a família, mas Deus não escolheu nenhum destes. Acabaram-se os teus filhos? Se existe algo, queridos irmãos, que nós não podemos cometer, que nós não podemos fazer, é deixar parte ou membros da nossa família de fora da reunião. Porque toda a família é importante. Sabe, até aquele que muitas vezes existe poesias e palavras poéticas que dizem que toda família há uma ovelha negra. Eu não acredito nisso.
Eu acredito na bênção do Senhor. Eu acredito no Deus que resgata. Eu acredito no Deus que transforma. Eu acredito no Deus que muda. Eu acredito no Deus que mostra. Eu acredito naquele Deus que vem e que tira a pessoa do caminho do erro e do engano e coloca no caminho da verdade. Mas existem famílias que começam a excluir membros da família por determinados comportamentos. Porque a pessoa é assim ou assado, porque ela não concorda com determinadas coisas que acontecem naquela família. Mas toda família é importante. Todos os membros da família são importantes. Por isso, nunca despreze nenhum membro da sua família. Ele pode estar passando um momento ruim, ele pode estar atravessando um mar revolto, pode estar vivendo uma dificuldade na sua vida, e por isso as implicações que vêm sobre a vida dessa pessoa podem estar lhe conduzindo a fazer coisas erradas, mas cabe a cada família acolher, trazer, não deixar de fora. Davi estava de fora da reunião mais importante que estava acontecendo na sua casa. E sabe o que acontecia, amados irmãos? É que Davi, ele era desqualificado pela própria família. Observe comigo o versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Ele era desqualificado pela sua própria casa. O seu próprio pai. Conta com todos os filhos? Não, conta com 7 filhos, mas ele não tem 7 filhos, ele tem 8 filhos. Davi estava sendo desprezado, Davi estava sendo desqualificado, Davi estava sendo rechaçado, ele estava sendo renegado, ele estava fora da reunião familiar, ele não sabia o que se passava, não sabia o que acontecia. Ele não sabia quais eram os planos do seu pai, quais eram os planos dos seus irmãos, ele não sabia o que a sua família estava comungando, e isso é uma falha terrível. Família é para estar unida, família é para compartilhar, sejam momentos bons ou momentos ruins, família precisa estar junto. Precisa andar junto, crescer junto, pensar junto, programar junto, arquitetar junto e realizar juntos. Família é projeto de Deus. Eu não posso compartilhar um assunto com a minha esposa, com o meu filho menor, mais novo, e deixar o meu filho mais velho de fora. Isso não casa com os pensamentos e com as instruções de Deus. Acontece, queridos irmãos, que nós estamos diante de uma causa, ou diante de um momento, em que a família de Davi estava desqualificando o próprio Davi. Davi, ele era desonrado pelo pai. O verso 11... quando perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço. Mas onde ele está? Ele está viajando? Ele está trabalhando? Ele está doente? Por que é que ele não está aqui? Não. Nada disso. É porque Davi está apacentando as ovelhas lá fora. Esse aí não é ninguém. Olha,
eu acho que Deus pode escolher Eliabe, alto, bonito, formoso, de boa aparência, inclusive foi no coração de Samuel. Versículo 6 vai nos declarar isto. Mas Davi, a Bíblia diz que ele era ruivo, pequeno. O pai desqualifica o seu próprio filho. Onde está o teu filho? Ele está lá atrás. Apacentando ovelhas. Ele é um apacentador de ovelhas. Ele cuida de animais, ele cuida de ovelhas. Sabe, se Davi cuida de ovelhas, agora a gente começa a compreender o Salmo 23, né? Essa relação que Davi tem com o pastor, como pastor. Aí a gente começa a entender alguns salmos, a gente começa a perceber essa propriedade que Davi tem de saber a função de um pastor, de conhecer, de saber o que é cuidar de ovelhas. Mas acontece que, na visão do seu pai, ele era desqualificado. Onde está esse teu filho? Ele está apacentando ovelhas. Em segundo lugar, quais as implicações que percebemos da parte de Deus que contrariam os pensamentos humanos? É que Deus, ele vê diferente do homem. Deus, ele vê diferente do homem. É interessante, queridos irmãos, porque Deus, ele não está sujeito aos pensamentos humanos. Nós pensamos, arquitetamos, planejamos, vislumbramos, investimos e nada acontece. Eu conheci um senhor que ele teve 10 filhos. Eu não vou conseguir dizer o nome de todos, mas de quem eu lembro: Adelmo, Adelmar, Adelmilson, Adelmário, Adelvânia, Adeliane e por aí ia. Era tudo no ar. E tinha um filho que esse homem investiu profundamente nele. Ele acordava de madrugada para fazer o café da manhã dele, para ele ir para a escola. Ele mimava, ele cuidava. Isso foi o próprio filho que nos contou. E sabe o que acontece? Ele se frustrou. Todas as suas expectativas, todos os seus pensamentos, tudo aquilo que ele almejava, tudo aquilo que ele arquitetava, nada se concretizou. Nós, queridos irmãos, precisamos estar no centro da vontade de Deus e andar conforme a vontade de Deus e crer nos desígnios de Deus, crer na soberania do Senhor, crer naquilo que o Senhor tem reservado para nós e não no que nós queremos traçar como idealismo, como ideal para nós. Eu tenho um filho de 18 anos, com 17 anos ele fez o Enem. Ele não passou para o que ele queria, mas ele conseguiu entrar para outra disciplina. Ele entraria para a disciplina de letras. E aí nós ficamos na expectativa: olha, você faz o curso de letras, entra no curso de letras, e aí depois você muda, faz o Enem novamente, tenta mudar ou alguma coisa dessa natureza. E assim ficamos decididos. Ele estava com 17 anos. Acontece que ele perdeu o dia da inscrição. A universidade antecipou. E quando ele foi olhar para fazer a inscrição, já tinha passado o seu período de inscrição. Resultado, ele não tinha mais como entrar. Acredito eu que muitos pais e muitas mães iriam se descabelar. Eu não teria condição, mas digamos que ficaria nervoso, iria brigar. Sabe o que eu vi? Eu vi a mão de Deus. A minha esposa veio falar comigo: Nel, você acredita que o Mateus perdeu a inscrição? Ele perdeu o período da inscrição? Eu digo: glória a Deus. É a vontade de Deus se cumprindo. É o projeto de Deus na vida dele. Não era tempo, não era momento.
Com o meu mais velho aconteceu a mesma coisa, gente. Ele fez a prova com 17 anos, passou. Aliás, com 16, o Lucas fez com 16, em virtude do período de aniversário. Ele fez com 16 anos, ele passou. Sabe o que acontece? Perdão. Ele foi fazer a prova, no primeiro dia ele fez a prova, no segundo dia ele estava doente. E ele não conseguiu fazer a prova. E eu tenho certeza que ele passaria. E aí retardou mais um ano para ele entrar na universidade. Sabe o que eu vejo? O tempo de Deus. Sabe o que eu percebo? A mão do Senhor. Sabe o que eu vejo? É Deus trabalhando na vida deles. Não são os nossos planos e projetos, queridos irmãos, que devem prevalecer, mas aquilo que Deus tem. E Deus, Ele vê diferente do homem. Observem comigo o versículo de número 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Quem viu? Samuel. E disse consigo, Samuel pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Talvez Samuel estivesse se baseando justamente no estereotipo de Saul, que era bonito, que era alto, que era bem aparentado, e Deus havia escolhido para ser rei. Então, quando ele viu Eliabe, ele talvez tenha pensado, é este aí que Deus escolheu. De boa aparência, alto, formoso. Mas Deus não havia escolhido Eliabe, porque não é a aparência que atrai a Deus. O versículo de número 7 vai dizer: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus, Ele vê muito além da nossa míope visão. Deus, Ele enxerga além. Enquanto nós estamos vendo alguém que está numa calçada, bêbado, perdido, drogado, enquanto nós vemos alguém que está no mundo da prostituição, das drogas, mergulhado no erro, Deus enxerga um filho, Deus enxerga um missionário, um pregador da sua palavra. Por isso, queridos irmãos, nunca diga não tem jeito. Nunca diga não. Esse aí não. Esse não tem jeito, esse não consegue, esse não vai para lugar nenhum, esse não vai ser ninguém. Tem mulheres que não acreditam na conversão do marido. Tem mães que não acreditam na conversão dos filhos. Deus vê diferente. Deus enxerga diferente. Deus não olha para o estereotipo. Não é a boa aparência que atrai a Deus. Não observe a sua aparência. Não atente para a sua aparência, disse o Senhor. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus vê além. Porém, queridos irmãos, nesse olhar de Deus, existe o tempo de Deus. E Deus trabalha dentro do seu tempo. Observe o versículo de número 11. Perguntou o Senhor a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Agora chegou o tempo, agora chegou a hora. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo. No tempo de Deus as coisas acontecem.
Nós precisamos aprender a esperar no tempo de Deus. Nós estamos olhando para a história de Israel e nós estamos tão confusos e tão aflitos quanto o povo de Israel. Somos, muitas vezes, tão ansiosos quanto o povo de Israel. Quando na sua ansiedade para que Moisés descesse do monte, aquele povo ergue um bezerro de ouro para adorar. A ansiedade, querendo fazer no seu tempo, amados, nós precisamos esperar no tempo de Deus. A igreja do Senhor precisa caminhar no tempo de Deus e descansar no tempo do Senhor. E saber que Ele é soberano sobre tudo. Saber que Ele é quem tem o controle. Saber que Deus vê diferente daquilo que nós enxergamos. Saber que o Senhor percebe as coisas diferente de como nós percebemos. Sabe, tudo que estava colocado aqui, passava no coração de Jessé que um daqueles filhos certamente seria o escolhido. Passava no coração de Samuel, em primeiro plano, que Eliabe seria o escolhido. Depois vieram todos os demais filhos, mas nenhum foi escolhido. Sabe por quê? Porque era Deus olhando diferente do que o homem estava vendo. Sabe o que eu entendo? Muitas vezes, nós percebemos famílias que não aprendem a esperar em Deus. Casamentos que estão se perdendo, porque os jovens se casam, e com menos de um ano de casados, já estão querendo se separar. E outro dia, um jovem me procurou, faz menos de um ano que casou, e ele namorou durante 7 anos, casou há menos de um ano, e o seu casamento está em crise. E ele me procurou para conversar, e eu comecei a conversar com ele, a fazer alguns questionamentos, e comecei a orientá-lo, e ele, irredutível, ele queria separar, porque não dava mais para prosseguir. Ambos crentes. Eu digo, olha, não é o projeto de Deus. Não é o projeto de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou pensando hoje no teu filho. Aí ele disse, mas eu não tenho filho. Eu digo, mas certamente você vai ter. Porque Deus não uniu você para que você destruísse esse relacionamento. Eu estou olhando para o teu filho na universidade, mas eu não tenho filho, mas um dia você vai ter. Muitas pessoas estão olhando para o casamento apenas na mera perspectiva do hoje, do agora, e não estão pensando no futuro. Não estão pensando no projeto de Deus no futuro, naquilo que Deus tem programado para uma vida completa. Para os exemplos, para as famílias que você irá alcançar, para outras famílias que você irá orientar, para filhos que você vai ter e será frutos para o reino de Deus, e serão membros da família de Deus, e estarão dentro da igreja do Senhor, e serão certamente usados por Deus, pessoas que estão destruindo as suas famílias, porque estão sendo egoístas. Não pensam no plano, pensam em si. Pessoas que desistem de pessoas que amam as coisas e cuidam das pessoas. Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante o marido amar o carro, cuidar do melhor som, o melhor tapete, o melhor cheirinho para o carro, tudo de bom. Não sabe o que é presentear uma mulher. Sabe, a mulher, ela
tem as melhores roupas, os melhores pares de sapato e vai cabeleireiro e tudo, gasta tudo que for possível, mas não recebe bem o marido. Não para tentar compreendê-lo, porque nós estamos num processo de amar as coisas e cuidar das pessoas. E nós precisamos amar as pessoas e simplesmente cuidar das coisas. Precisamos olhar com a ótica de Deus, não ver apenas o agora, não ver o estereotipo. Samuel, ele olhou para a beleza de Eliabe, e ele viu ali, ele enxergou o futuro rei de Israel, porque ele estava preocupado com a aparência. E quando nós nos preocupamos com a aparência, a frustração vem depois. Se você, pai, mãe, esposo, esposa, estão meramente preocupados com a aparência, se você, namorado, noivo, estão meramente preocupados com a aparência, saibam, vocês vão se frustrar, porque a aparência, ela vai se acabar. A beleza some com o tempo. Chegam as dificuldades, vem certamente a velhice e tudo passa. Quantas famílias, quantos casais são impactados na perca da aparência por acidentes? Quantos homens e mulheres não perdem a sua beleza de aparência em enfermidades? E se não houver amor, como subsistirá esse relacionamento? Por isso, nós precisamos olhar com o olhar de Deus, precisamos enxergar diferente, pedir ao Senhor que Ele nos oriente, que Ele venha nos instruir, para que nós possamos estar dando base aos nossos pensamentos, dando base à importância devida na nossa casa e na nossa família, conforme o olhar de Deus, e não segundo o nosso entendimento. Deus, Ele tem o seu tempo, e dentro do seu tempo, Deus realiza aquilo que Ele quer. Ele faz conforme a sua vontade, Ele faz conforme o seu querer. E foi exatamente isso que Deus estava fazendo na vida de Davi. O verso 11 diz: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Observem comigo, aquele que estava sendo completamente desprezado, aquele que foi desqualificado, aquele que foi rechaçado, aquele que ficou fora da reunião, aquele que não tinha nenhuma importância. Agora a reunião só anda, as coisas só acontecem se ele estiver presente. Porque Deus está mudando o quadro. Porque as escolhas de Deus, elas contrariam os pensamentos humanos. Agora, de pessoa insignificante, sem importância, Davi passa a ser a pessoa mais importante dessa reunião. A reunião não vai adiante se Davi não estiver presente. O banquete não será desfrutado se Davi não estiver presente. Ninguém vai assentar à mesa se Davi não estiver presente. Sabe o que é que acontece? Deus está entrando na história de Davi. Deus está trazendo Davi para a história. Ele está saindo do anonimato. Ele está deixando de ser insignificante. Deus está construindo toda a sua história. Vai mudar. Tudo vai mudar. Em terceiro lugar, as implicações que percebemos da parte de Deus que contrariam os pensamentos humanos é que Deus, Ele é dono do tempo e das estações. Daniel colabora com esse pensamento nosso.
no seu livro, no capítulo 2, no versículo de número 20 ao 22, quando a palavra do Senhor diz assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus, ele é dono do tempo e das estações, e por isso é Deus quem abre as oportunidades. Vai chamá-lo, manda chamá-lo. No verso 11, manda chamá-lo. Agora, Deus, como soberano da história, ele intervém e não permite que os planos humanos venham prevalecer, porque certamente o plano de Jessé era deixar Davi fora. Os planos de Jessé era eleger um dos seus 7 filhos, e não a Davi. Mas agora o Senhor, ele entra na história de Davi, e ele tira Davi do anonimato, e traz Davi para trabalhar. Sabe aonde? Na sua obra. Davi vai ser rei de Israel. Tudo está mudando. E aquele que era insignificante, ele começa a entrar na história. Aquele que era um mero apacentador de ovelhas, vai ser rei. Aquele que, sabe, não ia dar para nada, Deus pode mudar a história. Você já se surpreendeu com alguém, com algum jovem, que você olhava e via na rua correndo de um lado para outro sem rumo? Ou com alguma jovem que aparentemente seria mais uma piriguete da vida, e que depois você se surpreende quando você vê aquela pessoa bem encaminhada, trabalhando, fazendo parte da sociedade, numa igreja, produzindo para o Senhor, sendo membro de uma igreja, mais do que isso, sendo servo do Senhor e fazendo a obra do Senhor, e você diz: jamais eu pensei que essa pessoa fosse ter esse rumo. Você já se surpreendeu com alguém assim? Eu já me surpreendi. Eu já me surpreendi com jovens que eu achava que não ia dar para nada. E Deus resgata, Deus tira, Deus levanta, Deus muda, Deus faz a obra. E aquela pessoa não apenas passa a ser um religioso, mas ele muda toda a sua história de vida. Deus muda tempo e estações. Deus tem o controle de tudo. E se ele tem o controle de tudo, é Deus quem abre as oportunidades. Quando Samuel manda chamar o 8º filho de Jessé, é Deus quem está abrindo a oportunidade. Perceba, queridos, que dos filhos que foram passando, não era Samuel que rejeitava. Observe comigo, por exemplo, o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel. E o que disse: nem a este escolheu quem? O Senhor. Então perceba que não era Samuel que determinava, não era Samuel que não escolhia, mas era o Senhor que não permitia. Sabe por quê? Porque Ele está no controle da história. É Ele quem tem o controle de todas as coisas. É Ele quem manda em todas as coisas. O Senhor, Ele muda a realidade da vida daquele que Ele tem
propósito. Observe comigo o versículo de número 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois é este que escolhi. O verso 13: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Queridos, Deus muda a realidade da vida de Davi, assim como Deus muda a realidade da vida de quem Ele tem propósito. Aquele a quem o Senhor escolheu não se perderá. Aquele a quem Deus tem por filho não será jamais perdido. Deus muda a realidade. Alguém disse que o nosso futuro começa no pensamento. Por isso, é importante que tenhamos um pensamento sadio, um conceito adequado de nós mesmos. Só conseguiremos isso se aceitarmos aquilo que Deus pensa e diz a nosso respeito. Na verdade, isso não é apenas importante, é decisivo. Olhar para nós mesmos e compreendermos o que Deus quer de nós. E não o que nós queremos. Não o que meu pai quer, o que minha mãe quer, o que meu esposo quer, o que minha mulher quer. O que Deus quer. O que o Senhor tem falado ao meu coração, o que o Senhor tem colocado dentro de mim, qual é a minha missão? Você já ouviu história de pastores que frustraram os seus pais, porque o pai queria que fosse advogado, o pai queria que fosse médico, e o camarada foi pastor? Eu passo uma lista aqui para você. Pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Hamilton Medeiros. Os pais não queriam esses homens envolvidos na pregação do evangelho. Você tem que ser juiz, você tem que ser delegado, você tem que ser advogado, você tem que ser médico. Mas Deus está chamando para ser pastor. A filha, você precisa estudar para ser médica, advogada, não sei o quê. Mas Deus está chamando para ser missionária. Vamos ver o que é que Deus quer, e não o que nós queremos. Não o que nós decidimos, mas aquilo que o Senhor tem para nós, e dentro dessa realidade, daquilo que o Senhor tem escolhido para nós, nós aceitarmos e fazermos, e nos dedicarmos verdadeiramente. É assim, queridos irmãos, que Deus muda completamente a história de pessoas dentro de famílias. A história de famílias por completo. Nós não podemos enxergar as pessoas apenas e baseá-las apenas em momentos. É necessário o conjunto de todas as coisas, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer. Olhe para Cristo. Cristo, Ele não nos enxerga apenas agora. Cristo, Ele nos enxerga além da sua morte na cruz. Quando Cristo olha para nós, Ele nos enxerga já na eternidade, diante do Pai. E é por isso que Ele faz a sua obra de reconciliar-nos com Deus, porque Ele já está nos colocando além da cruz, Ele já está nos colocando além do seu sacrifício, Ele já está nos colocando na eternidade com Deus. O olhar de Deus é superior ao nosso olhar. Deus, Ele escolhe os improváveis. Éramos certamente improváveis, pecadores, falhos diante de Deus, improváveis nas escolhas humanas,
sim, éramos improváveis para sermos escolhidos por alguém. Se nós fôssemos depender da decisão de homens, certamente nenhum de nós estaríamos aqui, certamente nenhum de nós teríamos louvado ao Senhor, cantado hinos aqui neste lugar, se fôssemos depender do jugo de pessoas. Mas nós, na verdade, estamos aqui, queridos irmãos, porque somos escolhidos por Deus, de maneira soberana. O Senhor, em Cristo Jesus, nos escolheu. Deus, Ele nos escolheu, sabe por quê? Porque Ele olha para nós diferente do que o homem vê. Ele viu em você o que jamais alguém viu, porque as pessoas olhavam para os teus defeitos, para as tuas limitações, as pessoas olhavam para os teus erros, as pessoas estavam olhando apenas para aquilo que você fazia. Ah, meu amado irmão, mas Ele olha o interior e sabe o que você pode ser e não o que você é hoje. Ele pode apagar os seus pecados e Ele pode transformar o seu coração. E é por isso que Deus, Ele age diferente do homem e Ele contraria o pensamento do homem. As escolhas de Deus contrariam os pensamentos humanos. Em terceiro lugar, Ele é dono do tempo e das estações. E é por isso que Ele tem o controle de tudo, inclusive da sua história. Não pense que você está com um barco à deriva. Não pense que nada está perdido. Não pense que a sua vida está completamente desnorteada. Não, o Senhor tem o controle de tudo, de todas as coisas, inclusive de você, da sua história. Olha para o salmista. Ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. A palavra não chegou nos meus lábios, Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim está a Tua mão, Senhor. Se eu descer ao mais profundo abismo, Tu estás. Se eu subir ao mais altos céus, Tu também estás. O Senhor está conosco, amado irmão, porque Ele é dono do tempo e das estações. Ele controla tudo, Ele vê tudo. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário vai além de todo o entendimento humano. E é por isso que Cristo contraria os pensamentos humanos e salva a quem quer, e não a quem nós escolhemos ou decidimos. É a escolha de Deus. Família, você é família de Deus, é família de Cristo, porque o Senhor vos escolheu. Coloca tudo, absolutamente tudo, na presença do Senhor. Sabe, inclusive os nossos pensamentos serão contrariados por Deus. Porque se nós considerarmos que momentos difíceis, ruins, que conflitos familiares, que sufoco financeiro, enfermidade ou qualquer outra coisa vai nos levar a uma bancarrota, a uma derrota, Deus contraria e nos dá vitória. Agora creia, busque, confie, entrega, descansa no Senhor. Deixa Deus trabalhar por você, pela tua vida, pela tua família e pela tua história. Que o Senhor continue abençoando cada irmão que está aqui esta noite, cada família aqui representada. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Eu peço que você feche os seus olhos, curva a sua fronte. Vamos orar a Deus. Deus, nós queremos louvar o Teu santo nome. Entregar diante de Ti, Senhor, as nossas famílias. Pedir, ó Deus, a Tua direção, Pai. Porque Tu, Senhor, é quem verdadeiramente tem o controle de todas as coisas. As Tuas escolhas, Senhor, muitas vezes nos contrariam. Mas nós queremos, Senhor, entender-Te, para andarmos segundo a Tua vontade. Queremos, Senhor, estar em conformidade com aquilo que o Senhor tem escolhido para nós.
Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos ensina a descansar em Ti, Senhor, a confiar plenamente no Senhor, a entregar a nossa vida completamente a Ti, Senhor, e crer de todo o coração que o Senhor está no controle de tudo. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço por todas as coisas. Em nome de Jesus, continua abençoando esta igreja, derramando da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a amada igreja. Eu agradeço a Deus e agradeço pelo convite do nosso irmão presbítero Maxwell, que pensou no nosso nome para nesta noite estar aqui com os amados irmãos. Eu confesso que todos os anos o presbítero Maxwell ele nos convida, e esse ano ele não havia me convidado, que ele faz isso antecipadamente, e eu pensei, Maxwell não me convidou porque ele sabe que eu estou muito ocupado, e eu estava completamente tranquilo na presença do Senhor. E para mim grande foi a surpresa quando ontem nós estávamos na congregação com os jovens, e a minha esposa disse, Nel, o pastor Wellington ligou para você, Maxwell está querendo falar com você, é para você ir pregar. Eu digo, Jesus, o que houve? Porque eu tenho certeza que Maxwell não ia me chamar para pregar, justamente porque ele sabe que eu estou num processo muito ocupado. Nós compartilhamos rapidamente isso, e eu tinha essa convicção dentro de mim. Mas aprove ao Senhor, o tempo, a vontade, os desígnios são de Deus, e o Senhor nos colocou aqui esta noite. Eu sou grato ao Senhor. Obrigado, queridos irmãos, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus.